Olá, estamos iniciando o programa FATEM TV. Que privilégio ter você aqui mais uma vez para compartilharmos acerca de quão grande tem sido o Senhor conosco através dessa faculdade, trazendo, elucidando assuntos pertinentes à Palavra de Deus. Eu quero convidá-la a permanecer conosco e vamos ao longo desse programa discorrer algumas vitórias e bênçãos que o Senhor tem ministrado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Center Pharma, onde você encontra medicamentos dos melhores laboratórios com garantia e procedência. Temos uma linha de suplementos com os melhores produtos. Conheçam a variedade da nossa perfumaria e o cantinho do bebê, com tudo o que ele precisa para o seu conforto e bem-estar. Center Pharma, Rua Eulália Pires, 2477, esquina com Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, em Dourados. Mais informações, ligue no Disque Entrega 3421-6138. Center Pharma, o melhor preço popular da cidade. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a FATEM possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. FATEM, um novo conceito em teologia à distância. Glória a Deus! Nós temos estado muito felizes nos últimos dias. Nós somos agraciados com o polo da FATEM em Dourados há 2 anos e poucos meses. Foi uma bênção e a primeira turma já formou, para a glória de Deus, no mês de outubro. Tivemos ali 23 formandos de diversos ministérios e tem sido um prazer aquilo que temos recebido. Queridos, eu creio que não há nenhuma possibilidade de existir a colheita sem que haja o plantio. E temos plantado através da FATEM o conhecimento da palavra de Deus, o relacionamento uns com os outros, quebrando barreiras ministeriais e trazendo a verdade da palavra sobre a vida daqueles que aqui fazem esse curso de maneira tão tremenda. O alvo principal da FATEM é único e tão somente edificar o seu espírito, transformar a sua mente e mudar a sua vida. Que coisa tremenda! Nós estivemos conversando com alguns acadêmicos, hoje formandos, e a palavra tem sido a mesma. Mudou a minha maneira de ver, mudou a forma de ver. E a FATEM, ela tem trazido uma condição tão especial através do conhecimento da palavra televisiva. São aulas ministradas pelo vídeo, né? São televisivas, 2 vezes por semana ao longo de 2 anos. Após esses 2 anos, você tem a formação nível médio. Ah, mas eu quero uma validação junto ao MEC, como é que eu faço? Sim, essa possibilidade, graças a Deus, já chegou também até a FATEM, onde nós fizemos e formalizamos um convênio junto à Unicesumar. E esse convênio, queridos, traz uma grande opção de você fazer a validação, porém, a FATEM circunda daí para frente o nível superior em teologia. Eu fiquei tão feliz, porque muitos são aqueles que têm continuado essa busca de conhecimento da palavra e a legalização do curso, onde tão necessário se faz hoje. Por isso eu quero convidar você, vem estar fazendo uma aula. Essa aula chama-se Aula Experimental. Você tem a liberdade de agendar o dia, agendar a hora e vir fazer esta aula para você entender o que a FATEM oferece para você. Qual é o dinamismo dessa faculdade? Porque nós buscamos o contexto bíblico. Nós buscamos a interação da palavra com uma profundidade maior daquilo que nós já vimos até aqui. Tudo quanto nós aprendemos, nós buscamos, só veio elencar condições para alcançarmos uma postura maior a nível da revelação da palavra. E é isso que eu quero convidar você. Esse programa é especificamente para isso.
Por isso, continue firmado nessa visão, de que se você tem o desejo de conhecer a palavra, se você é obreiro, se você é pastor, a oportunidade chegou. Nós queremos trazê-lo para cá, para que você venha entender que a palavra de Deus é que faz a diferença nas nossas vidas e quanto precisamos de conhecê-la para fazer melhor aquilo que o Senhor nos confiara. Portanto, venha a Fateme TV Polo Dourado. Nós estamos na Avenida Marcelino Pires, número 2311, próximo à Igreja do Relógio. Somos vizinhos à Igreja do Relógio. Venha para cá, venha estar conosco em nome de Jesus. Amém? Bem, diante daquilo que nós temos discursado, colocado acerca da Fateme, nós temos buscado conhecimento e relacionamento com muitos pastores. Os pastores têm se preocupado porque a Fateme é uma faculdade. O que é faculdade? É a liberdade de conhecimento de um determinado assunto. E nós estamos buscando o conhecimento da palavra de Deus. Todas as pessoas que desejarem assim estar, poderão estar independente da condição de escolaridade, onde nós vamos alcançar ao longo de 2 anos o nível médio em teologia. E a continuidade disso, evidentemente, que vai agregando e vai fazendo mais entendedor daquilo que o Senhor o confiar. Eu lembro-me que quando o Senhor me chamou, querido, para a obra do Senhor, foi algo tão difícil. E algo tão difícil é quando nós não temos a direção daquilo que o Senhor tem para conosco no que tange a palavra do Senhor. Não é só um ajuntamento de pessoas, mas são pessoas que param um dia, param uma hora para ouvir o que é que nós podemos oferecer para ele a nível de alimento. E que alimento que nós vamos oferecer se nós não temos o conhecimento da palavra? Isso tem sido transcorrido ao longo do tempo e sei que o Senhor fará ainda muito mais sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que aqui haverão de estar. Estamos iniciando mais uma turma e todas as vezes que nós paramos para abrir uma turma, nós avaliamos quão grande necessidade tem sido isso para a vida daqueles que o buscam. Nós estamos vivendo aí um momento duro, um momento de grande dificuldade, um momento de barreiras, mas quando nós somos chamados para conduzir um rebanho, é necessário que venhamos entender aquilo que o Senhor tem para comigo, aquilo que o Senhor tem para com a sua vida. E esse programa exatamente vislumbra esse objetivo, de informar você que está assistindo esse programa, que está sendo alcançado por este momento tão especial. Venha para a faculdade, venha conhecer a palavra de Deus e você vai ver com grande amadurecimento, você evidentemente alcançará. Amém? Nós tivemos aqui alguns amados que formaram da Igreja Evangélica Maranata. Puxa, foi tão lindo. Nós vimos ali a Câmara Municipal lotada, aquelas pessoas todas felizes, todas de beca, todas prontas para serem outorgados oficiais ao nível médio em teologia, da Igreja Assembleia de Deus Vida Nova. Nós tivemos irmãos também da Igreja Batista Boas Novas, que coisa tremenda, da Igreja Apostólica Palavra do Avivamento. Tivemos formandos também da Igreja Batista Fé, da Igreja Assembleia de Deus Getsemane, Igreja Cristo é Real, e para você ver a diversidade de ministérios que ali estiveram conosco. Igreja Brasa Viva, um abraço ao irmão Wilson, que esteve conosco também com a qualidade de formando. Nós tivemos também pastores da Igreja Assembleia de Deus Mato Grosso, tivemos da Assembleia de Deus Belém, tivemos irmãos que estiveram aí da Assembleia de Deus Madureira, né, sob a presidência regional do pastor Eliel. Enfim, foram diversos ministérios que estiveram conosco e eu sei que o crescimento da sua vida ministerial, do crescimento do seu conhecimento da palavra depende única e tão somente de você. Portanto, venha para cá. Nós estamos aí abrindo agora novas turmas, oportunizando você de participar e concorrer de bolsas de estudos e estar aí com desconto abençoado para fazer o seu curso. E nada pode impedir o teu crescimento na presença do Senhor em nome de Jesus. Portanto, vem estar conosco e será uma grande vitória em nome de Jesus. Amém?
Center Pharma, onde você encontra medicamentos dos melhores laboratórios com garantia e procedência. Temos uma linha de suplementos com os melhores produtos. Conheçam a variedade da nossa perfumaria e o cantinho do bebê, com tudo o que ele precisa para o seu conforto e bem-estar. Center Pharma, Rua Eulália Pires, 2477, esquina com Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, em Dourados. Mais informações, ligue no Disque Entrega 3421-6138. Center Pharma, o melhor preço popular da cidade. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a FATEM possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. FATEM, um novo conceito em teologia à distância. Voltando a este programa magnífico, onde nós estamos aí divulgando, falando para você tudo quanto o Senhor tem feito sobre a FATEM TV, ou seja, e todo o povo evangélico de Dourados ensinando, segundo a palavra, a alcançar vidas para o Senhor Jesus. Queridos, nós tivemos de representante de Curitiba um dos professores, o pastor Eliseu Bueno. O pastor Eliseu Bueno tem um currículo enorme. Ele é escritor, é professor, é pastor e um homem de uma interação muito linda com a palavra. E posteriormente nós estaremos assistindo uma parte de uma das aulas das quais ele tem ministrado algo extraordinário. Ele trouxe um livro muito especial, um livro onde ele tem ali denotado noções do Velho Testamento. Enfim, nós trouxemos aí uma bagagem imensa de conhecimento para Dourados. E em março do próximo ano já está agendado um simpósio que haverá com 2 professores que virão de Curitiba, o pastor Eliseu Bueno e também o pastor Alessandro Góes. São 2 professores muito queridos, com uma interação muito grande, fazendo parte de todo o grupo de pastores, de toda a equipe acadêmica e também dos professores. Enfim, nós trouxemos aí uma equipe muito linda para estar compondo a mesa de formatura oficial, e eles estarão vindo para cá para ministrar a palavra do Senhor por 2 dias em março. Tenho certeza que aqueles que puderem estar terão uma abrangência maior do que a FATEM TV oferece de conhecimento à sua vida. Enfim, é um momento muito bom e eu quero estar agora deixando a você um espaço para assistir um pedacinho da aula que é ministrado pelo pastor Eliseu Bueno, o pastor que aqui esteve em Dourados. Você vai conhecer e vai entender por que nós estamos divulgando a você algo tão especial que é a FATEM em Dourados. Portanto, vem agendar uma aula, vem estar conosco e Deus falará tremendamente a seu coração em nome de Jesus. Que Deus o abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez, graça e paz. Eu quero ministrar para você um tema chamado Não Despreze a Herança. Não despreze a herança. Para isso eu quero ler Gênesis capítulo 25, verso 34, que diz assim: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Se você trouxe uma caneta, grifa essa palavra na sua Bíblia aí, que não é pecado riscar a Bíblia não. Risca assim, ó, lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Queridos, no Antigo Testamento, todo primogênito, ele tinha uma herança. Aquele que era o primogênito, ele tinha direito da porção dobrada da herança. Ou seja,
Isso é chamado a bênção da primogenitura, que é diferente de uma bênção, que é diferente de a bênção, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não traz dor. Uma bênção é algo que você pode receber pontualmente. Mas o primogênito, ele tinha o direito de obter a herança dobrada por ele ser um primogênito. A primogenitura para Esaú representava algo espiritual muito forte. E nos nossos dias, a herança, ela representa algo muito forte, algo muito especial, algo que tem valor, algo que não tem preço, mas tem muito valor. Se eu perguntar, Rodrigo, a sua filhinha bonitinha que nasceu agora, você dá um preço aí, me diga que eu faço o cheque e entrego para você. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A herança é do Senhor, mas entregue a nós. Ele consegue negociar um valor espiritual por causa de uma condição momentânea. Se nós lermos versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que ele está quase morrendo de fome. Eu confesso aqui, pastor Arno, que eu não sei se é realmente, se ele estava morrendo mesmo. Mas ele, diante de uma condição, negocia a sua posição. E nos nossos dias, nós vivemos muito as condições. Mas eu e você precisamos ter em mente que nós temos uma posição. Qual é a minha e a sua posição? Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Mas Eliseu, você não sabe qual foi a minha semana. Eu não preciso saber qual foi a sua semana. Eu não preciso saber o que você está passando. Eu sei o que você é. Eu sei quem você é. Ora, 1 Pedro capítulo 2, verso 8, vai dizer que nós não éramos povo, agora nós somos povo. Não éramos nação, agora nós somos nação. Não éramos filho, mas agora somos filhos. E se a Bíblia diz que eu sou filho, ela também vai dizer que eu sou herdeiro. E se eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Essa é a minha posição, independente da minha condição. Como que eu mudo a minha condição? Eu mudo a minha condição a partir da minha posição. E aonde que eu mudo a minha posição? Nas regiões celestes. Como que eu mudo a minha condição? Trazendo o espiritual para o natural. Como que eu trago a minha condição, a minha posição espiritual para a minha condição natural? Quando eu conheço a Bíblia. Porque Jesus Cristo em João 6,63 vai dizer, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Nós vemos Esaú diante de uma circunstância momentânea, dizendo assim, quer saber? Eu vou trocar o meu direito de primogenitura. Eu vou trocar a minha herança com porção dobrada por um prato de lentilha. Mas eu vejo dois homens que fazem parte de um grupo de 37 tendo uma postura, vivendo uma condição, mas a partir da sua posição, os 37 homens valentes de Davi. Embora esse texto esteja registrado no Antigo Testamento, nós vemos claramente esses homens, ou esse homem, especificamente um desses dois que eu quero falar com você nessa noite, ele defendendo a sua herança, ou seja, não desprezando aquilo que Deus havia dado. Quando eu valorizo a graça, quando eu valorizo a minha herança, obviamente eu não a estou desprezando. E esses 37 homens de Davi, eu me lembro de uma circunstância muito interessante.
Quando Davi escreve o Salmo de número 3, o Salmo de número 3 vai dizer que é o momento exato em que Absalão, um de seus filhos, está tomando o seu trono. Absalão se rebela contra Davi e ele faz a cabeça de todo mundo do reino de se levantar contra o rei, de se rebelar contra o rei Davi. E o rei Davi, ele tem 37 homens valentes, fiéis, que não importando a sua condição, sabem a sua posição. Eu sou o valente do rei. Quando ele escreve o Salmo 3, é algo fantástico esse texto, porque é um texto composto, um capítulo por 8 versículos. E quando Absalão está tentando entrar na masmorra, ou na sala real onde Davi estava, esses 37 homens fazem uma corrente humana ao redor de Davi e coloca Davi no centro, protegendo o rei, guardando o rei. E esses 37 homens têm uma espada na mão, um escudo na outra, todos eles com couraça, todos eles vestidos adequadamente para a batalha. E quando eles tentam entrar naquela sala, Davi começa a escrever o Salmo 3. Imagine Davi escrevendo o Salmo de número 3, com a cabeça a prêmio no reino. E quando ele vê aqueles 37 homens fiéis, valentes, guerreiros, soldados, homens de verdade, homem com H maiúsculo, como dizia meu pai. Quando ele percebe aquele escudo humano, ele escreve um dos versos e diz assim: eu sei que o Senhor é o meu escudo. Mas espera aí, não era o Senhor que estava ao redor de Davi. Quem era que estava ao redor de Davi? Os seus 37 valentes. Mas veja, Davi sabendo quem ele é, Davi sabendo quem ele serve, Davi sabendo quem era o seu Deus, ele vê aquela condição natural, ele vê aqueles homens ali guardando ele, e ele diz assim: eu sei que esses 37 homens aqui é o escudo do Senhor me protegendo. Davi já consegue viver na graça, debaixo da graça, confiando na graça. No Antigo Testamento, isso é fé. Jesus ainda não havia morrido. Jesus ainda não havia sido sepultado. Jesus não havia ainda ressurreto ou ressurgido. Jesus ainda não havia nem nascido. Mas Davi já sabia que o escudo dele era o Senhor. Por que você acha que vez por outro o pastor Aaron declara sobre a nossa vida que nós estamos envoltos numa bolha? Porque ele sabe que quem protege a nossa vida é o Senhor. E o próximo verso, ele vai dizer assim: eu deito e durmo, porque é o Senhor que me sustenta. Pera lá, o homem estava prestes a perder a cabeça. Ele deita e ele dorme, e ele no outro dia levanta, porque ele sabe que é o Senhor que o sustenta. Meu irmão, você pode deitar, você pode levantar, e você ter a certeza absoluta de que é o nosso Pai que lhe sustenta. E aí eu estava conversando com o pastor Guilherme sobre esse texto, e ele disse assim: então Eliseu, quando eu estiver sendo perseguido, eu falei, quando você estiver sendo perseguido, deita e dorme, porque é o Senhor que te sustenta. Ah, mas eu estou sofrendo essa aflição. Deita e dorme, descansa, porque é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te guarda. A Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde neste caminho. Quando eu vejo a postura desses homens, eu vejo hoje a igreja valente, armada, preparada, totalmente preparada. Porque se você olhar ao longo do Antigo Testamento, você vai ver muitos salmos, Davi retratando sobre aquilo que Cristo iria fazer. Ou seja,
Davi é um tipo de Cristo. Engraçado, né? Davi é um tipo de Cristo. Davi tem os seus soldados, Roberto. Então, Cristo também tem os seus soldados. E eu vejo todos eles aqui nessa noite. Todos homens e mulheres valentes, armados, preparados, homens e mulheres fortes. Quando eu olho daqui, eu não tenho como ver algo diferente de pastores, pastoras, líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores. Porque eu e você temos esse poder. Olha o poder que nós temos de olhar uma condição natural e dela ver a nossa posição. E a partir da nossa posição, nós mudarmos totalmente a nossa condição. Vá lá para 2 Samuel capítulo 23. Por favor. 2 Samuel capítulo 23, verso 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodo, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocavam os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando Israel, os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. Você já parou para pensar nesse texto? Estava todo mundo junto. Como diz na minha terra, quando a chapa esquentou, todo mundo saiu correndo. Mas só Eleazar ficou. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é a sua posição. A minha posição é de valente. A minha posição é de guerreiro. A minha posição é de filho de Deus. A minha posição é de herdeiro. A minha posição é daquele que caminha com Jesus. A minha posição é aquele que tem o Espírito Santo. Você podia ir dando amém, falando amém, eu recebo, é assim, isso é mesmo, sou eu. E ele começa a lutar até a espada grudar na mão. Até a espada grudar na mão dele. Só que essa luta foi uma luta corporal. Imagine se eu estivesse lá naquele fronte de batalha e tivesse que enfrentar o Bran. Era uma luta corporal, Bran. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, exatamente no verso 12, ele vai dizer assim: a sua e a minha luta, a nossa luta, não é contra a carne. Não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra os filhos, não é contra o patrão, contra a sociedade, contra a política, contra o presidente. Não. A nossa luta é uma luta espiritual. Não é uma luta contra a carne nem o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, hostes da maldade. Essa é a nossa luta. Só que quando eu uso armas naturais, eu não venço batalhas espirituais. Porque a minha e a sua batalha não é travada aqui na terra. A minha e a sua batalha é travada nas regiões celestiais. É aonde nós estamos. É aonde é a nossa posição. E esse homem olha e diz assim: uau, que oportunidade de desenvolver o meu chamado. Que oportunidade de derrubar aqui algumas centenas. E ele luta até a espada grudar na mão. Ora, se a minha luta não é mais contra a carne nem o sangue, e não é uma luta física, e é uma luta espiritual, eu preciso então usar a minha espada espiritual. E quando eu uso a minha espada espiritual, eu preciso entender, eu preciso pegar esse como exemplo aqui, que é o seguinte: eu vou fazer da minha espada espiritual parte do meu corpo. Porque quando a espada gruda na mão de Eleazar, ele não soltava mais. Fazia parte do corpo dele. Semana passada o pastor Fernando fez um exemplo e disse assim: pegue a Bíblia e coloque ela assim, ó. E coloque ela e abrace ela. Eu entendi e falei assim: é isso aí, pastor Fernando.
A Bíblia faz parte do meu corpo. Da mesma forma que o Gersinho usa muito o exemplo de que o sangue de Cristo corre nas nossas veias, e isso nos dá saúde. Isso nos dá saúde, plena saúde, saúde perfeita. Quando eu faço da palavra de Deus a espada que faz parte do meu corpo, do meu dia a dia, quem vai à frente é a palavra, não sou eu. Porque você não vai ver nenhum soldado com a espada na mão assim, né? Não, você vai ver o soldado com a espada na mão apontando para a direção pela qual ele quer lutar, pela qual ele quer lançar. Ou seja, quem chega primeiro é a espada. Quem chega primeiro é a palavra de Deus. Meu irmão, quando você levantar amanhã de manhã, você botar os 2 pezinhos no chão, você agradecer a Deus pelo dia e você sair para trabalhar, você sair para viajar, quem está indo à sua frente é a palavra de Deus. Mas para isso eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Isso está no verso 12. Quando nós subimos 2 versos, que é o 10, Paulo vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então a armadura não é minha e nem sua. A armadura ela é de Deus. Agora, voltando versículos antes, do versículo 1 de Efésios 6 até o versículo 9 de Efésios capítulo 6, você vai ver Paulo dando instrução ao marido, à esposa, aos filhos e aos servos e servas. Sabe o que antecede a nossa armadura? O bom relacionamento em família e entre irmãos e entre patrões. Porque todo soldado que precisava colocar uma armadura, antes ele colocava uma estola sacerdotal branca. Quando ele colocava uma estola sacerdotal, que era uma vestimenta que ele usava, ele estava apto para colocar, para se revestir da armadura. Meu irmão, a armadura tem o selo do Imetro de Deus. A armadura tem o selo ali, ó, fabricado no céu, propriedade de Deus, deixado com o João, a Maria, com a Antônia, com o Orlando, deixado com o Alan, deixado com fulano, deixado com você, e você se reveste da armadura de Deus. Mas veja, eu sempre me intriguei com relação a isso. Paulo vem falando de relacionamento e depois vem falar de armadura. Sabe o que blinda eu e você numa batalha? Os nossos bons relacionamentos. Por isso que o pastor Arno insiste em todo culto de ceia. Ele diz assim: não fale mal do seu irmão. Não exponha seu irmão. Abençoe seu irmão. Considere seu irmão superior a você. Por isso que ele tem insistido tanto. Tenha bom relacionamento com seu irmão. Perdoe seu irmão. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque a base para uma armadura é o bom relacionamento. Como a armadura é de Deus, ele se responsabiliza pela armadura. Quando Eleazar ele se coloca no fronte de batalha, ele sabe que arma usar. Meu irmão, a Bíblia não é só uma espada. A Bíblia é um arsenal inteiro que nós podemos aqui utilizar exatamente a espada ou a arma que nós vamos precisar para cada situação da nossa vida. Porque o que muda a minha vida não é atitudes naturais, mas o que muda a sua vida são atitudes sobrenaturais. Paulo vai dizer assim, que nós devemos nos vestir do capacete da salvação. Amém? Então, quando o inimigo lança um dardo inflamado, pelo fato só de você estar com o capacete da salvação, você põe a cabeça assim e faz, pode atingir. Não, você vai levantar o escudo. Porque o escudo, ele é uma peça importante para apagar os dardos inflamados do maligno. Então, se eu sei o meu arsenal, eu sei qual arma eu vou usar naquela situação. Quando é necessário construir na beira de uma estrada, eu vou no Ministério da Saúde para poder pedir liberação?
Não. Eu vou falar ali com denite, com bilite, com todos os ites da vida aí para poder construir na beira de uma estrada. Quando eu conheço a palavra de Deus, e esse é o ano do grande eu sou, onde nós estamos mergulhando na palavra e nós estamos conhecendo mais o nosso Deus pela sua palavra, eu sei qual arma eu vou usar para aquela situação que eu estou vivendo. Quando Deus coloca Ezequiel naquele vale de ossos secos, ali no capítulo 37, Ezequiel ele tem duas posturas. Ele lança uma palavra para o vale de ossos secos e ele lança uma palavra ao Espírito. Então, qualquer situação adversa na minha e na sua vida, eu lanço uma palavra ao caos. Eu falo, caos, cesse agora em nome de Jesus. Mas eu também lanço uma palavra ao Espírito. Espírito Santo, agora é você, amigo, agora é contigo. Agora a obra é tua, a glória é tua, glorifica Jesus nessa situação. Mas nós muitas vezes profetizamos ao caos e não profetizamos ao Espírito. Ou profetizamos ao Espírito e não declaramos que aquele caos deve cessar. Por isso que quanto mais eu e você conhecemos a palavra, nós vamos conseguir navegar mais nela. Ora, a Bíblia é cheia de símbolos. Nós vivemos num mundo de símbolos e um mundo de símbolos vive em nós. Então, quando eu conheço a simbologia da Bíblia, fica mais fácil de eu entendê-la. E eu consigo navegar, e eu consigo ter experiências. Meu irmão, seja revestido da armadura de Deus nessa noite em nome de Jesus. Que a armadura de Deus seja ajustada ao seu corpo espiritual. Não há brecha, eu quero declarar que não há brecha na sua armadura espiritual. Não há brecha nos seus relacionamentos. Os seus relacionamentos são perfeitos. Se você está vivendo alguma aflição em casa, relacionamento matrimonial, relacionamento com os filhos, eu digo a esse caos, cesse agora em nome de Jesus. Para que você possa desfrutar de uma armadura de Deus totalmente ajustada. E ele diz que nós devemos resistir. E nós só conseguimos resistir por causa da armadura. Está no texto, depois faça o seu devocional amanhã, lendo, meditando em Efésios capítulo 6. Ele vai dizer que por causa de você estar revestido, é possível você resistir. Porque a resistência nossa está na armadura que Deus nos deu. Só que não para aí. Samá também tem a sua experiência. No verso de número 11 vai dizer assim: e depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha. Grifa isso na sua Bíblia. E o povo fugira de diante dos filisteus. Poxa, mais um. Ele vê a situação, todo mundo foge e só ele fica ali. Mas por que ele fica ali? A resposta está no verso 12. Este, pois, se colocou no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Você se lembra que eu estou fazendo a comparação de que lentilha é um tipo de herança. Samá recebe a sua herança. Os filisteus, que é, nos nossos dias de hoje, o nosso inimigo, se levanta contra o povo de Deus. Mas todo mundo foge. Mas Samá olha e fala assim: o Senhor me deu, pastor Fernando, a minha herança. E não vai ter ninguém que vai tomar a minha herança. Eu não vou desprezar a minha herança. Eu não vou entregar a minha herança para ninguém. Eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir do meu trabalho, eu não vou desistir do meu ministério, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir do meu irmão, da minha irmã. Eu não vou abrir mão da minha herança. Eu tenho pouco tempo de comunhão cristã aba, mas pelo que sei, faz 23 anos que o pastor Arno e o pastor Pio pregam sobre herança. Eu acho que um dia a gente vai conseguir aprender. Mas
Samar, ele recebe a herança. Ele diz assim, ninguém mexe. Ele não despreza a herança como Esaú desprezou. A herança, a bênção de ser o primogênito. Só para eu saber quantos primogênitos nós temos aqui hoje? Tem mais primogênito de noite do que de manhã. Eu sou o primogênito da minha casa, da minha família, nós somos em 3 irmãos. O do meio e o caçula fica com um dorzinho assim de cotovelo. Mas o Fernando é caçula, né, Fernando? Não? Você é o mais velho? Tem uma bênção. Repousa uma bênção sobre o primogênito. Mas aqueles que não são, fique tranquilo. O Senhor Jesus nos fez para ser Deus e Pai, reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então, quando eu estou no fronte de batalha, eu me armo. Eu defendo a minha herança. Eu sei que eu sou o rei e sacerdote. Eu sei que a minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas principados e potestades. Eu gosto de lembrar o diabo e os seus demônios, que eles já foram vencidos. Quando eu estou naquela minha oração de batalha espiritual, eu digo assim, quer apanhar de novo? Já levou uma surra na cruz. Porque no Salmo 18:41 vai dizer que os demônios pediram pelo amor de Deus. Depois você lê em casa. Os demônios vão falar assim, Deus, tenha piedade de nós. E lá no livro de Colossenses, Paulo afirma ainda isso mais, dizendo assim, que o Senhor os expôs publicamente. E a cédula de condenação que havia contra nós foi cravada naquela cruz. Mas se você quiser aprender mais sobre batalha espiritual, se matricula na FATEM, que o pastor Arno é professor dessa matéria e você vai ser tremendamente abençoado. Mas veja, quando nós falamos de herança, nós temos a herança antes da cruz e nós temos a herança depois da cruz. A herança antes da cruz vai falar, por exemplo, Esther capítulo 1, Esther capítulo 5, de 1 a 3, quando ela pede para ter aquela reunião com o rei Assuero, e o rei fala assim, Esther, o que você quer? Paz, é perigoso fazer essa pergunta para uma mulher, né? Imagina o marido chegar assim para ela assim, meu bem, o que você quer? Ela chega com uma lista desse tamanho, né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas o rei diz assim, Esther, o que é que você precisa? O que é que você quer? Pede-me que eu te darei até a metade do meu reino. Se você pegar algumas bíblias, alguns comentaristas, alguns teólogos, eles vão dizer assim, não, Esther estava falando, o rei Assuero estava falando de generosidade, que ao invés de dar 10, ele ia dar 20. Não, na Bíblia está dizendo, pede-me, te daria até a metade do meu reino. Outro texto antes da cruz é Marcos capítulo 6, a partir do verso 14. Que o rei Herodes está dando uma festa, todos os convidados à beira da mesa. A filha de Herodias, ela entra dançando, o rei se engraça, o rei olha para aquela menina e diz assim, pede-me, eu te darei até a metade do meu reino. Aí ela disse assim, mãe, o que eu peço, mãe? Ele me deu até a metade do reino. A mãe amargurada diz o quê? Não, minha filha, a metade do reino é pouco. Peça para ele a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Deixou de desfrutar da metade da herança. Deixou de desfrutar da metade do reino para ter a cabeça de um profeta morto numa bandeja. Dá para fazer um guisado com a cabeça de alguém? Acho que não, né? Não vou entrar no mérito de que João Batista entrou na maior enrascada da vida dele. Porque ele deveria estar pregando no deserto. Ele foi pregar na cidade. E além do mais, ainda de pregar na cidade, foi denunciar o pecado do rei.
Ele não foi chamado para denunciar o pecado do rei. Ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor. Eu e você não fomos chamados para denunciar o pecado de ninguém. Nós fomos chamados para levar Jesus às pessoas. Porque aonde nós levamos Jesus às pessoas, é o Espírito Santo que entra com salvação. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo, não é eu nem você. Mas quando eu olho pós-Calvário, quando eu olho depois da cruz, eu vejo Deus dando para mim e para você, não a metade do reino, mas a totalidade da herança. Eliseu, como que eu desfruto da herança? Paulo vai dizer aos Gálatas, você desfruta da herança como um filho maduro. Meu irmão, eu quero profetizar a maturidade do Espírito na sua vida. Maturidade do Espírito na sua vida. Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu andava com menino, pensava com menino, agora eu sou homem. Agora eu não sou mais menino, agora eu sou um filho herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Agora eu desfruto da minha herança. Eu fui tirado de um lugar apertado. Eu e você fomos tirados de um calabouço. Eu e você fomos tirados de prisões. Eu e você fomos tirados de opressões. Eu e você não vivemos mais debaixo de opressão. Nós vivemos agora livres. Livres. Quando o Salmo 126 ele é escrito porque o povo sai do cativeiro. E eles dizem assim, uau, nós estamos como quem sonha. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Meu irmão, todas as pessoas à sua volta vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. Seu vizinho, seu colega de trabalho, eles vão ver. E sabe quando Deus tira alguém de um lugar e coloca no outro? Quando Deus tira um homem do reino das trevas e coloca ele no reino do Filho do seu amor, no reino da luz, ele entrega para mim e para você sementes. Porque a Bíblia vai dizer que eles saem do cativeiro com sementes. Eu e você, quando saímos do reino das trevas, pela obra do Senhor Jesus, e vamos para o reino da luz, no nosso espírito já tem sementes. Sementes da palavra, e o que eu faço? Vou lançando a palavra, vou declarando a palavra, e aonde eu vou passo, eu lanço a palavra, e eu vou colhendo até 100 vezes essa palavra. Por que até 100? Porque eu posso desfrutar somente de 30 nela no meu espírito, e quando eu baixo a guarda da minha alma, como Davi falava, alma, quieta-te. Alma, se coloque no seu lugar. E eu baixo a minha guarda. Eu coloco a minha alma no lugar que ela deve estar, submissa ao Espírito. Eu colho mais 30 vezes na minha alma. Então eu já tenho 60. E aí o meu corpo, ele vai colher a plenitude. Ele vai colher 100. Ah, Eliseu, eu achei que 100 vezes fosse eu planto R$1, colho 100. Não, 100 está falando de plenitude. 100 está falando da totalidade. Por isso, eu e você não somos daqueles que desfrutam da metade. Nós, como filhos de Deus, desfrutamos da totalidade. Totalidade do reino. Totalidade da herança. Meu irmão, eu e você temos a nossa armadura que Deus nos deu. Temos um arsenal poderoso que é a palavra. Eu e você todos os dias, os filisteus se levantam contra nós. Quem são os filisteus do Novo Testamento? O diabo e seus demônios. E toda vez um filisteu vai querer se levantar. E você tem a oportunidade de vencer. E você tem a oportunidade de materializar isso. Ora, quando Davi ele vai lutar contra os filisteus, ele consulta ao Senhor. Senhor, irei eu contra eles? Deus fala, sim, Davi, vai de frente. Vai de frente, Davi. Pode ir que eu estou contigo. E Deus ia na frente de Davi. Os filisteus se levantaram novamente contra Davi.
E Davi fala assim, Deus, e agora? O que eu faço? Se fosse eu ou você, a gente ia ter a mesma atitude da primeira vez, né, Bran? Porque se Deus falou que era para fazer daquele jeito, eu vou fazer daquele jeito. Mas como Davi tem intimidade com Deus, como Davi ora, como Davi busca a Deus, o que ele faz? Deus, o que eu faço? Qual é a minha atitude? Deus fala assim, rapaz, eu vou te dar um outro nível agora. Eu vou te dar um nível diferente. E Deus está te dando nessa noite um nível diferente de relacionamento com Ele. Você vai experimentar coisas poderosas da parte de Deus. Porque Deus chega para Davi e fala assim, Davi, vai por detrás, Davi. Mas Deus, se eu for por detrás, eu estou recuando. Eu estou regredindo. Davi, você não está regredindo, Davi. Eu quero te dar um nível maior de experiência. Então, Deus, o que eu faço, Davi? Passa por detrás da copa das amoreiras. Porque quando você ouvir o barulho, o chacoalhar da copa das amoreiras, apressa-te, Davi, porque eu já fui na sua frente. Ora, copa das amoreiras quer dizer a fonte do sangue de Jesus. Eu e você fomos cobertos com o sangue de Jesus, protegidos com o sangue de Jesus, quando nós saímos e ouvimos o barulho, o estrondo, porque a Bíblia diz que quando Deus responde às nossas orações, Ele responde com barulho, com buzina, com trovão e com alarido. É melhor a gente correr, porque Deus já foi à nossa frente preparando o nosso caminho. Uau, aleluia! Aleluia! Somos valentes, não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que damos passos para trás, mas somos daqueles que avançam. A Bíblia vai dizer assim, como é que você se cansa correndo com homens? E o texto vai dizer de novo, como é que você vai correr mais do que os cavalos? Se você se cansa correndo com pessoas do mesmo nível que você, como é que você vai correr mais do que os cavalos? Meu irmão, você vai correr mais do que os cavalos. Pare de achar que quando Deus olha de cima para baixo, Deus olha você como assistente do terceiro carimbador. Quando Ele olha para você, Ele vê você como filho, Ele vê você como rei, Ele vê você como sacerdote, Ele vê você como herdeiro, Ele vê você daquele que tem poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre toda obra do mal, e nada vos fará dano algum. Esse é você, um valente, um homem e uma mulher valente. Chegue na sua casa hoje à noite. Quando você entrar lá, quando você pisar lá, você diz assim, aqui entrou um valente do Senhor. Quando você entrar no seu trabalho, diz assim, aqui entrou um valente do Senhor. Aqui entrou um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, com poder e autoridade. Amém? Você recebe essa palavra? Queria convidar você a ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós temos